O diabetes é uma doença muito séria que atinge grande parte da população mundial. E um dos grandes problemas dessa doença é que ela age de uma forma silenciosa e quando se manifesta já está em seu estágio avançado. Conversamos com a doutora Ellen, que faz especialização em endocrinologia, para falar um pouco mais sobre essa doença. O que é o diabetes? Bom, o diabetes, ele é o acúmulo de açúcar no sangue. Certo? Nós temos dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, certo? Porque é o próprio organismo que vai combater as células pancreáticas, onde não vai mais haver a produção de insulina. O que a insulina faz? A insulina é que se liga à glicose para poder levar ela para as células. Certo? Então, o alimento das células é a glicose, certo? O diabetes tipo 2 é desenvolvido quando a pessoa tem más hábitos de vida. Ela não pratica exercício físico, come errado, come muita fritura, muito doce, açúcar, salgadinho, toma muito refrigerante. Isso vai levar ao quê? A pessoa ter um ganho de peso. Esse ganho de peso vai favorecer ela a desenvolver o diabetes, certo? O tabagismo também influencia, né? Sim, nós temos os fatores de risco para o diabetes. Os fatores de risco são o quê? A pessoa que é hipertensa, ela pode levar a ter o diabetes. O tabagismo influencia, o fumo, ele é um fator de risco importante, tá? Os más hábitos de vida e o fato de não praticar exercício físico, tá? Então, a pessoa tem que praticar exercício físico. Os sintomas das diabetes, nas duas diabetes temos os sintomas muito parecidos, tá? Tanto no diabetes como no tipo 2, no tipo 1 e no tipo 2, a pessoa vai apresentar poliúria, que é quando a pessoa vai muitas vezes no banheiro. Ela faz muito xixi. E também polifagia, que é quando a pessoa come muito. Tem muita fome, come e não se sacia e tem associado a perda de peso. Então a pessoa come muito e perde muito peso. Como é feito o exame para a detecção do diabetes? Certo. O exame é feito através da coleta de sangue, em jejum. A pessoa tem que estar no mínimo em 8 horas de jejum. É coletado o sangue e vai ser feito um exame que chama glicemia de jejum. Nesse exame, vai calcular o tanto de açúcar que tem no sangue. O normal é até 100, tá? Nós consideramos que a pessoa tem diabetes quando nós temos dois resultados iguais ou acima de 126. Aí é diabetes. Aí pergunta, e se ficar entre 100 e 126? Se ficar entre 100 e 126, é uma alteração da glicemia. Aí a pessoa vai ter que fazer um outro exame, que a gente chama de teste oral de tolerância à glicose, onde ela vai tomar uma quantidade de 75 miligramas de glicose anidra e vai colher o exame de novo, nova coleta de sangue, depois de 2 horas. Se der acima de 200, é diabetes, tá? É assim que é feito o exame, através da glicemia de jejum. E quais são as complicações do diabetes? As complicações, nós temos dois tipos, que são as macrovasculares, que são o quê? Um infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, que é o derrame. Tá? Então, o diabetes pode levar a pessoa a ter um infarto e a ter um derrame, sim, tá? E as complicações microvasculares, que é na microcirculação. A principal delas é a retinopatia diabética. O que é isso? É uma alteração visual, porque vai acontecendo a oclusão da circulação dos vasinhos do olho. E com isso a pessoa vai perdendo a visão. E ela pode ficar cega sim, tá? Nós temos também a nefropatia diabética, que é uma alteração renal, onde o rim da pessoa vai parando de funcionar, pode levar à insuficiência renal crônica. E nós temos também a neuropatia diabética, que é uma alteração nos nervos periféricos. Essa neuropatia diabética, uma muito conhecida, é o pé diabético, chamado pé diabético. A pessoa chega no hospital com uma lesão, uma necrose no pé, certo? E quando a gente vai ver, aquilo ali já chegou, geralmente já chegou no osso, e o pé tem que ser amputado, porque senão pode evoluir para o membro todo, que é o pé diabético, que é o quê? O descuido por muitos anos, tá? Para levar o pé diabético demora de 10 a 15 anos, certo? A pessoa não fazendo uso de medicação, comendo errado, mas muitas pessoas têm, e é muito comum a gente ver, e é muito triste, né? Porque tem que amputar o pé da pessoa. Para evitar a alteração do diabetes, é muito importante, primeiro, a alimentação. Eu falo sempre para os meus pacientes, tanto os que têm uma pretensão a ter o diabetes, que são os obesos, os hipertensos, quanto aqueles que já têm o diabetes. Tem que controlar a alimentação. Eu costumo falar que você comer uma fatia de pão, quando o pão é metabolizado, ele vira glicose. É a mesma coisa de você estar comendo uma colher de açúcar. Então, você tem que diminuir tudo que é carboidrato. Pão, macarrão, lasanha, pastel. Paciente diabético não pode ter esse tipo de alimentação, tá? Como é feito o tratamento do diabetes? Certo.
O tratamento, nós temos dois tipos. No caso do diabetes tipo 1, que é aquele autoimune que eu falei, que já é um problema genético, o tratamento é exclusivo através da insulina, tá? Que é uma aplicação subcutânea, uma injeção subcutânea diária. Pode ser uma vez só, 2 ou 3 vezes, vai depender da conduta do médico. O diabetes tipo 2, que é aquele que a pessoa vai desenvolvendo, né, por maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida, nós temos o tratamento medicamentoso oral e o tratamento através da insulina. Primeiro, nós iniciamos com a medicação oral, que nós temos aqui disponível no nosso PSF, que é o SUS disponibiliza, que é a metformina e a glibenclamida, que são 2 ótimas medicações, geralmente nós usamos em associação, que elas nessa associação têm um resultado muito bom, tá? O risco delas é bem pouco, elas quase não causam hipoglicemia. Então a gente inicia o tratamento oral assim, com essas 2 medicações e orienta a pessoa a mudar a alimentação e fazer exercício físico. Quando o paciente é muito resistente ao tratamento, aí a gente tem que passar para a insulina, tá? Porque aí passa para a insulina e vai ter que tomar, sim, todo dia a injeção de insulina. Mas a agulha é bem pequenininha, é quase indolor, a pessoa não sente dor. Todo mundo fala, deve doer muito. Não, bem pequenininha, ela aplica no subcutâneo, pode aplicar na parte do braço, na barriga, vai mudando os lugares de aplicação e assim é o tratamento. E lembrando que é um tratamento para o resto da vida. Diabetes não tem cura, tem controle. Tá? Então a pessoa tem que tomar a medicação todos os dias, fazer o tratamento, cuidar da alimentação, porque senão ela vai ter uma vida com muitas complicações, certo? Porque a diabetes ela causa um problema sistêmico no corpo todo. Então é muito importante se conscientizar do tratamento correto.